O amparo dos braços de Deus. Quero pensar com você um pouquinho sobre estarmos amparados nesses braços poderosos, nesses braços fortes. A palavra amparo, ela tem o significado de escorado, escorar. Então, quando eu falo em amparar, eu falo em colocar uma escora para manter de pé, em colocar uma escora para firmar. E nós somos muito suscetíveis a quedas. A Bíblia chega a dizer: aquele que pensa estar de pé, olhe, não cai. E esse não cair, ele depende muito de onde nós estamos, como nós estamos, com quem nós estamos. E Deus quer nos ensinar nesta manhã que, amparados nos braços dele, há algumas aquisições preciosas que nós conseguimos alcançar, contrapondo-se à realidade, contrapondo-se a todas as coisas que os nossos olhos veem. Mas amparados, escorados, sustentados pelas potentes mãos de Deus, nós temos capacidade no Senhor, nós podemos, irmãos. É tempo de levantar o nosso íntimo, o nosso ânimo, a nossa alegria e colocar de fato em ação a nossa fé. Não podemos perder de vista quem somos. Quando Deus nos chama de seus filhos, quando Deus nos chama de seus servos, não podemos nos entregar e nos sentirmos como se fôssemos apenas um coadjuvante no mundo, alguém que está passando pela vida. Mas nós estamos sim vivendo uma vida, e uma vida abundante, porque estamos vivendo em Cristo. E o Senhor nos dá nesta manhã e quer trazer-nos ao coração a importante informação de algumas aquisições que precisam ser tomadas como possessão por cada um de nós, porque é nos dada por Deus. Lá no Salmo 131, o salmo de apenas 3 versículos, e eu quero lê-los com os irmãos. Deus quer falar-nos ao coração, amém? Salmo 131. Aquele que pudesse colocar de pé, vamos juntos fazer a leitura desta palavra. Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo em grandes coisas ou coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Vou convidar o irmão Pretinho, por gentileza, que ore ao Senhor. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguns estudiosos, teólogos, afirmam que este salmo foi escrito por Davi no momento em que ele estava sofrendo grandes perseguições de Saul, perseguições de calúnia.
Ele estava sendo caluniado por Saul, e Saul estava o defamando, dizendo que Davi usava esta questão de ser ungido por Deus, de ser escolhido por Deus para usurpar o seu trono, para tomar à força o seu trono, por ciúme do seu reinado. Mas a história vai nos mostrar que isso não foi real, isso nunca foi real. Davi sempre respeitou Saul como o rei, se submeteu a ele como rei. Mas as palavras de Davi aqui, neste Salmo 131, vão nos auxiliar a perceber algumas aquisições que nós alcançamos quando verdadeiramente estamos amparados pelos braços de Deus. E a primeira delas, irmãos, quando estamos amparados pelos braços de Deus, podemos então desenvolver o que somos e temos. Podemos desenvolver o que somos e temos. Parece tão repetitivo, mas quão difícil é vivermos com prazer e alegria aquilo que somos. Viver com prazer e alegria naquilo que temos. Como isso é difícil nesse mundo. Nesse mundo capitalista que faz com que o homem queira exageradamente mais todos os dias. Um tempo em que faz com que o homem se sinta diminuído se ele não possui aquilo que o outro tem. Um tempo em que gera no coração da maioria uma insatisfação e uma compulsão por adquirir. E Deus está nos dizendo: olha, se estiveres amparados nos meus braços, você pode desenvolver o que você é e o que você tem com prazer e alegria. O versículo 1 do Salmo, Davi diz assim: Senhor, o meu coração não é orgulhoso, e os meus olhos não são arrogantes, não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. Davi, ele sabia quem era, ele sabia o que tinha, e aquilo que ele era e aquilo que ele tinha, ele entregou nas mãos do Senhor. E assim fazendo, ele pôde viver a vontade de Deus na vida dele e alcançar o que Deus tinha como finalidade para ele, e não se desesperar desejando aquilo que ele tensionava na sua mente, no seu coração. Ele não se deixou ser roubado no seu ânimo, na sua paz, na sua alegria, pelas críticas que recebeu. Um exemplo, quando ele chega ali no campo de batalha, onde o exército de Israel estava sendo afrontado pelo gigante Golias e pelo exército. Quando ele chega ali no campo de batalha, seu irmão lhe faz uma dura crítica, narrado em 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 28, que diz assim: ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas do deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Davi não tinha uma segunda intenção. Quando vai ali, ele vai fazendo um mandado para o seu pai, obedecendo a vontade de seu pai, que levasse suprimento aos seus irmãos. Davi vai ali com a intenção de fazer aquilo, mas ele é envolvido naquela situação porque o confronto que ele assiste ali daquele gigante contra o exército do Deus vivo toca na sua alma. Ele sabe quem ele é, ele sabe o que ele tem,
ele não está se sentindo diminuído e as palavras de seu irmão não o diminuem. Não deixe que as palavras de algumas pessoas diminuam você naquilo que você é. Tenha certeza de quem você é. Se alguém falou algo de você que é verdade, ele não falou nada além do que é. Se ele falou alguma coisa que é mentira, você sabe no seu coração que não é. Então descansa a tua alma, não se deixe ser desconstruído pelas palavras malignas, que muitas vezes querem elevar o seu ego, massageando-te, para que você pense de você além do que você é, ou então te diminua, fazendo-te pensar que é aquém da tua possibilidade. Deus está dizendo para você, quando você está amparado nos braços dele, você tem condição de viver aquilo que você é, quem você nasceu para ser. E Davi, ele não se deixou desconstruir por aquelas palavras, mas amparado por Deus também, ele não deixou que elogios e canções aflorassem nele uma vaidade exacerbada. Quando nós lemos lá em 1 Samuel, no capítulo 18, versículo 7, dizendo assim: as mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Se uma palavra depreciativa não conseguiu derrubar Davi da posição em que ele estava, que posição é essa? Da posição de quem ele era no Senhor. Se palavras depreciativas não conseguiram derrubá-lo porque ele estava amparado nos braços de Deus, palavras também que o elevavam e tentavam construir um orgulho, uma vaidade no seu coração, também não alcançou lugar. Ele continuou sendo aquele homem submisso ao rei, até em que o rei deixou de ser. E aí ele foi reinar. Davi foi reinar. Deus está dizendo para você nesta manhã, Ele quer desenvolver o potencial dele na sua vida. Ele quer que você aceite quem você é e que você desenvolva aquilo que você tem. Que você viva tranquilidade e paz e alegria naquilo que Deus te deu e aquilo que Ele colocou em você. Porque vendo não alguma coisa diminuída, mas ele está vivendo no centro da vontade de Deus. E não há ninguém que seja pequeno, oposição que nós ocupemos nessa vida que seja pequena, diminuída, inferior, se nós estamos dentro do propósito divino. Meus irmãos queridos, olhamos para Davi e ele não foi consumido pela ansiedade, pelo desejo de ter além daquilo que ele tinha, mas ele se deixou nas mãos de Deus. Se entregue nas mãos de Deus. Deixa que Ele faça de você aquilo que Ele quer fazer. Não fica esforçando para alcançar talvez aquilo que está no seu coração, mas coloca a tua vida de fato nas mãos de Deus. Entrega-te nas mãos de Deus. Permita-se ser levado, conduzido para onde Deus quer te levar. Seja nas mãos de Deus como aquele barro na mão do oleiro, que modelando aquele vaso, ele fez daquele barro um vaso segundo o que bem pareceu aos seus olhos. Deixe que Deus faça da sua vida aquilo que parecer bem aos olhos dele. Descansa o teu coração. Quando somos sequestrados pela inquietação de alcançar coisas grandes, por mais que nós alcancemos nessa vida, não há alegria, não há prazer. Porque sempre quando olhamos para frente, vemos coisas maiores e pessoas que aparentam ser maiores do que nós. Então nunca vai haver
mas quando estamos no centro da vontade de Deus, então nós nos alegramos naquilo que somos, independente do que somos e quem somos, porque estamos realizando uma grande obra da qual não podemos parar. Amparados por Deus, desenvolvemos o que temos. Quantos talentos Deus te confiou? Quantos talentos Deus te confiou? 1, 2, 5? Eu acredito que não importa o número de talentos, importante é você usar estes talentos para a glória de Deus. Importante é você permitir que estes talentos na sua vida sejam multiplicados, que você os desenvolva para a glória de Deus. Isso é importante. Quem você é? Quem você é? É importante nós pararmos para pensar quem somos. Quem você é? Uma pobre viúva? Um cego à beira do caminho esmolando? Um jovem franzino que está no meio de uma batalha enfrentando um gigante? Quem é você? Não importa quem você é na visão classificatória humana. O homem classifica e faz separação: rico, pobre, bonito, feio. O homem faz. Mas Deus não faz classificação assim entre o seu povo. Ele toma o seu povo como corpo, como a irmã estava falando. A igreja é o corpo de Cristo, e não há nesse corpo membros especiais, mais bonitos. Todos são úteis e importantes de igual maneira para Deus. Se há um para ser glorificado e exaltado, é a cabeça, que é Cristo. Importa, irmãos, valorizarmos quem Deus pensa que somos. Ou melhor dizendo, perdão, Deus não pensa, Ele sabe. É entender e aceitar o que Deus sabe que somos. Escuta, quando lembramos de Jó, para o diabo, Jó era apenas um oportunista. Ele adorava Deus por conveniência, Deus lhe dava tudo. Para a esposa de Jó, após aquela tragédia, Jó era um demente em continuar servindo a Deus e também não deveria nem desejar continuar vivo. Abandona esse teu Deus e morre. Para os amigos de Jó, aquele homem era apenas alguém que estava vivendo as consequências dos seus pecados. Ele plantou e agora está colhendo. Pecou e o seu pecado se voltou contra ele. Mas, capítulo 1, versículo 8, Jó, ele continuou, ele permaneceu sendo quem ele era, vivendo quem ele era, com o que ele tinha. Ele continuou porque ele estava amparado em Deus, amparado pelos braços de Deus, e ele não foi desconstruído pela ideia que os outros faziam dele. E ele não permitiu que essa ideia errada que os outros faziam dele construísse nele uma pessoa que ele não era. Deus está dizendo para você, irmão, irmã, você é quem eu fiz você para ser. Se você tem comprado uma imagem errada para você mesmo, você está vivendo uma vida falsificada. Mas a vida que eu tenho para você é uma vida que te valoriza, naquilo que você é, naquilo que você tem. Porque aquilo que você é, aquilo que você tem para mim, na minha mão, é muito valioso, é muito precioso. E se eu te fiz assim, é porque o membro do corpo que é você é importante no corpo. Capítulo 1, versículo 8, Deus vai dizer assim de Jó: porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Importou para Jó o que Deus tinha como visão dele.
Amém? Precisamos reconhecer que fomos feitos por Deus. Portanto, há uma razão para a nossa vida. Aquela viúva, talvez desprezada por muitos, foi tida como a mulher mais generosa que esteve naquele culto, naquela noite. Irmãos, aquele cego que estava esmolando à beira do caminho, ele foi tido como alguém que enxergou de forma muito ampla, muito nítida, coisas profundas, muito antes de receber nos seus olhos físicos o milagre. Aquele jovem franzino no campo de batalha se tornou um grande guerreiro, porque estava cheio do Espírito Santo do Senhor. Não importa quem você seja, e Deus, na pessoa de Cristo, Deus o Pai, sempre mostrou isso, dando voz àqueles a quem ninguém ouvia, enxergando aqueles para quem ninguém olhava, levantando-os, curando-os, ajudando-os, libertando-os, mostrando, olha, não existe uma só vida que não tem valor. Se eu cuido das aves do céu, alimentando-as, se eu cuido das flores do campo, vestindo-as, não cuidaria de ti? Se cada pardal tem o seu valor, não vales muito mais do que qualquer um deles? Ó homem de pequena fé, Jesus vai exortando-nos ao nosso coração. Então, desenvolva o que você é e o que você tem. Amém? Amparados pelos braços do Pai, nós podemos descansar sem inquietação. Até me faz lembrar o salmista, quando ele diz: deito e logo pego no sono, porque só tu, ó Deus, me fazes habitar com segurança. Essa questão de descansar sem inquietação, descansar nos braços de Deus, descansar na vontade de Deus, descansar dentro de um problema que estamos vivendo, que parece não ter solução, mas eu descanso nas mãos do Senhor, eu entrego nas mãos do Senhor, está nas mãos de quem pode, Ele tem solução, e mesmo que eu não veja solução, continuarei descansando. Versículo 2 do Salmo 131 que nós lemos, diz assim: de fato acalmei e tranquilizei a minha alma, sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe, a minha alma é como essa criança. Olha, irmãos, o segredo aqui, a pessoa que consegue aceitar o que é, e coloca aquilo que ela é e aquilo que ela tem, ambas as coisas nas mãos de Deus, ela consegue viver plenitude, ela consegue descansar, ela consegue aquietar-se, ela será muito além do que aquilo que ela imagina, porque ela não tem pensamentos acima daquilo que ela é, mas Deus a colocará acima daquilo que ela é, de forma natural, porque Deus sempre melhora a nossa vida. Deus sempre melhora a nossa vida, amém? Davi, vivendo a vontade de Deus e amparado por Deus, ele vai dizer: de fato acalmei e tranquilizei a minha alma. Escuta, não é aquilo que está lá fora que rouba a nossa paz, não é o que os nossos olhos veem que rouba a nossa paz, não é a conquista dos outros, as coisas que saem e que são trazidas por propagandas ao nosso coração para adquirirmos, não são essas coisas que roubam a nossa paz e a nossa alegria. O que rouba a nossa paz e a nossa alegria não é aquilo que está fora, mas aquilo que está aqui dentro. A ambição, o ciúme. O que rouba a nossa paz é a inveja, a compulsão por alcançar. São essas coisas que estão dentro de nós. E quando nós permitimos que Deus trate esses parasitas dentro de nós, esses vírus terríveis dentro de nós, então conseguimos ter paz, porque Deus, Ele projeta em nós a medida daquilo que nós precisamos.
A Bíblia nos diz que Deus, Ele supre a nossa necessidade. Se eu sou quem eu sou, estou como estou, e se esse ser e esse estar está na vontade de Deus, na presença de Deus, eu tenho em mim, no Senhor, tudo que eu preciso, irmãos. Eu sou em mim, no Senhor, tudo que eu preciso. Então o que vem de fora é atrativo, mas não rouba a minha paz. O que vem de fora não rouba a minha paz, porque não há ganância, não há ambição, não há ciúmes. Os homens estão sendo desconstruídos e o nosso país corrupto, absolutamente corrupto, está infectado por estas coisas, mas coisas que estão dentro das pessoas, que não conhecem a si mesmos, que não se veem como precisavam se ver. Aquele que diz assim: olha, eu não tenho nada, eu não sou ninguém, nada de bom acontece comigo. A pessoa que diz isso, ela não está falando do que ela é, ela está falando de uma revolta de não ter o que ela deseja. Ela está falando do que ela não tem. Mas se ela valorizasse quem ela é dentro da proposta de Deus, ela entenderia que ela tem o que ela precisa. Ela não precisaria viver: eu não tenho nada, eu não sou ninguém, nada de bom acontece comigo. Eu tenho o suficiente para ser feliz. Muitas coisas maravilhosas têm acontecido, ainda que outras tragam lágrimas aos meus olhos. Quando nós temos uma leitura real, eu sou alguém importante. Eu não sou ninguém, não, eu sou alguém importante. Porque eu sou a imagem e semelhança de Deus, porque Deus me criou com um propósito. A minha vida reflete alguma coisa na minha comunidade, eu influencio a minha família, eu sou alguém na minha casa que pode influenciar positivamente. Eu tenho responsabilidades, mas eu tenho direitos, eu tenho momentos de prazer. Eu sou alguém que faz diferença. Escuta mais. Quando Davi, ele diz assim: olha, sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe, a minha alma é como essa criança. Quando pensamos em descansar sem inquietação, Davi, ele nos mostra isso: olha, eu estou amparado nos braços divinos, então eu posso descansar sem inquietação. Eu comparo a minha alma como uma criança recém-amamentada. O que a Bíblia nos ensina aqui? Lendo esse salmo, meditando nele, Deus começou a construir essa palavra no meu coração, mostrando-me que uma criança, antes de ser amamentada, nos braços da mãe, ela fica inquieta, impaciente. O recém-nascido fica virando a cabecinha, procurando o peito, inquieto, e se demora ele chora, ele não tem paciência, ele quer mamar. Mas essa mesma criança, após ser amamentada, ela se aquieta nos braços da mãe, ela se acalma e ela dorme, ela se tranquiliza, não há mais inquietação, não há ansiedade. Não é verdade, irmãos? E Deus está dizendo através deste salmo que a alma de Davi, estando amparado nos braços de Deus, era como essa criança que já mamou e que agora nos braços da mãe ela consegue tranquilizar a sua vida, ela consegue aquietar-se. Deus espera que nós, irmãos, nos entreguemos nas mãos dele de tal maneira a que não fiquemos nos debatendo como alguém que não foi amamentado, mas que nós elevemos a nossa alma a uma dimensão de paz, que nós elevemos a nossa alma a uma dimensão em que nos sintamos sustentados por ele, porque somos sustentados por ele, mas as coisas de fora estão contaminando o nosso íntimo, nos fazendo sentir totalmente desprovido, e não estamos, porque Deus supriu
a nossa vida em Cristo Jesus, porque Deus tem suprido a cada dia. Então essa criança agora pode descansar, assim como você pode descansar nos braços de Deus. Não fique agitado, está nos braços de Deus, está na presença de Deus, agitado como se o mundo todo dependesse de você, como se todo o peso da história da humanidade estivesse sobre os seus ombros. Olha, quem somos nós? Quem somos nós para abrir os olhos? Quem somos nós para pensar alguma coisa se a manifestação do poder de Deus não for conosco? Ai de nós. Então descansa, porque como Jesus diz lá em Mateus 6, a sua ansiedade, ela não pode acrescentar nenhum côvado na sua estatura, ela não pode acrescentar um segundo na sua existência. Então a ansiedade de nada vale, e Deus está dizendo: olha, seja como uma criança recém-amamentada nos braços desse Deus. Esteja em Deus sem inquietação. Descansa nele, porque ele tem cuidado de vós, como diz Pedro. Descansa nele, porque como diz Paulo, lá em Romanos 8:32, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Irmãos, nós podemos viver uma vida sem inquietação, se formos amparados pelos braços do Senhor. Se nos deixarmos escorar nessa potência que é Deus. Eu quero finalizar dizendo para você: nos braços do Pai nós somos amparados para desfrutar uma crescente esperança. Uma crescente esperança. Não há momento, irmão, não há questão, não há causa que possa dizer assim: olha, não tem mais esperança nenhuma. Existe isso. Não existe isso. Versículo 3 do Salmo, ele diz: põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. E se o salmista exorta o povo a colocar sua esperança no Senhor, ó Israel, coloca a sua esperança no Senhor, é porque esse povo tinha outros alvos a quem ele mirava a sua esperança, a sua expectativa. Nos exércitos dos povos que poderiam ser alugados, talvez, para, unindo-se com eles, vencerem as batalhas, nas aquisições de coisas e armamentos, e tantas outras questões que poderiam ser citadas, mas Deus está dizendo para você: só existe alguém que de fato gere esperança, e esse é Deus. Esse mesmo salmista, esse mesmo Davi, ele vai dizer no Salmo 20, versículo 7, você conhece tanto esse versículo: uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós faremos menção no nome do Senhor nosso Deus. Uns confiam em carro, outros em cavalo. Talvez Davi, ao escrever aqui, ele esteja citando os sírios, que era um povo que nessa época, nesse contexto aqui, está se levantando ferrenhamente contra eles. E é um exército poderoso porque é munido de cavalaria e de cavaleiros, bons cavaleiros. E estas armas, essas ferramentas eram instrumentos bélicos poderosíssimos na época. Cavalo, difícil um exército que tinha muitos cavalos e cavaleiros. E quão forte era esse exército na batalha. Mas quando Deus ele fala sobre isso, e quando Davi traz, olha, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do Senhor nosso Deus. Deus está dizendo assim: olha, a minha esperança, Davi está dizendo assim: a minha esperança está no Senhor. Quando falamos de cavalos, pensamos na força obtida pela criação, aquilo que se extrai da criação, aquilo que o homem hoje extrai do solo, a ganância destrutiva do homem, acabando com as nossas reservas naturais, aquilo que o homem extrai da criação de Deus. Mas quando falamos em cavaleiros,
Pensamos na esperança que o homem deposita na sua própria condição de manipular os elementos, de construir, de engenhosamente fazer coisas novas. O homem coloca a sua expectativa, a sua esperança nele. Maldito o homem que confia no homem. Mas Davi está falando, olha, aqui não, porque nós faremos menção do nome do Senhor. A nossa esperança não está nisso. A nossa esperança está no nome do Senhor. Ou seja, nossa esperança não está na criação, nossa esperança não está no potencial da criatura, mas a nossa esperança está no Criador. O evangelista Moody, brilhantemente, ele afirmou assim: a esperança é semelhante ao sol, que lança as suas sombras para trás de nós. À proporção que marchamos ao seu encontro, a partir do momento que lançamos a nossa esperança em Deus, os medos, as inquietações, as ansiedades vão ficando para trás. Pela luz da glória de Deus que resplandece sobre a nossa vida, pela certeza da vitória que está no Senhor para mim e para você. Irmãos, ele diz: ó Israel, põe a sua esperança no Senhor desde agora e para sempre. Não haverá momento algum da sua história, irmão, em que você corra risco de se frustrar se você colocou a sua esperança no Senhor. Como o sábio disse, a nossa esperança não será malograda, não será frustrada. Muitos estão, pelo erro, pela queda, pelo vacilo humano, se frustrando por colocar a sua esperança em outros alvos, em coisas que não podem salvar, em coisas que não oferecem solução. Deus, ele não te pede para viver esperança em meio período, tá? Mas para viver a esperança na íntegra, porque para aquele que vive em esperança, escuta, essa esperança vai abranger os momentos mais deliciosos da sua existência, a gargalhada mais extasiante que você possa dar, mas a amplitude dessa esperança também alcança a perda mais difícil, a lágrima mais sentida, a dor mais sofrida, desde agora e para sempre. Quando nós estamos amparados por Deus e nos braços desse Deus, então nós conseguimos desenvolver o que somos e temos, descansar sem inquietação e desfrutar uma crescente esperança. Crescente, porque não pode parar em meio a um momento difícil, mas ela precisa perdurar, porque aqui não é o nosso lugar de descanso. Irmãos, com lágrimas ou com sorrisos, eu digo para você, olhe para o céu. Olhe para o céu. Porque muitas coisas me angustiam, confesso aos irmãos, me angustiam profundamente. Em alguns momentos nós nos sentimos um pouco parecidos, não naquela intensidade, mas um pouco parecidos como Jesus ali, naqueles momentos que antecediam a sua prisão, angustiado até a morte, a alma angustiada até a morte. Mas estas questões e esses momentos não podem roubar de nós aquilo que nós vimos aqui quando estamos amparados pelos braços de Deus. Porque o nosso alvo único e último, o nosso destino final é céu. Eu sempre penso nisso. Hoje não estava legal, mas eu estou indo para o céu. Não vou me preocupar não.
Não vou me preocupar não, vou viver aquilo que Deus espera, aquilo que Ele tem para mim, vou ser o que Ele quer que eu seja, onde Ele quer que eu esteja, vou fazer o que Ele deseja que eu faça. Não vou permitir que os parasitas de fora roubem a paz daquilo que eu sou, naquilo que Deus me criou. Mas eu não estou satisfeito com isso, com aquilo que eu... Esteja satisfeito com o que Deus deu a você, porque é no que você é e no que você tem que Ele quer tratar, que Ele quer fazer, que Ele quer realizar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe você que está em casa, Deus abençoe a todos no nome de Cristo. Pai bendito, obrigado pela bênção da Tua palavra, pela bênção deste culto, por estarmos juntos aqui celebrando o Teu nome. Recebe a nossa gratidão, Pai, e faz prosperar esta palavra no coração de cada ouvinte, Senhor. Faz com que sejamos fortalecidos, para que nada nesse mundo possa desconstruir quem somos no Senhor. Muito obrigado por tudo, em Cristo Jesus. Amém. Deus tem uma palavra poderosa para o seu coração logo, não perde não.